Meninas, meninos, saudações. Vamos continuar com os nossos assuntos de atualidades em mais um boletim de atualidades, agora para o mês de novembro. Vamos então atualizar o que nós já tínhamos visto acerca de Belarus, vamos introduzir Quirguistão, Moldávia, fazer também uma atualização frente inclusive aos nossos assuntos normais de sala de aula no Cáucaso e ver o novo acordo comercial, o RCEP. Começando por Belarus. Tínhamos visto nas apresentações de atualidades anteriores aproximadamente isso daqui. Lembrando, Lukashenko foi reeleito para um 6º mandato em meio a acusações de fraude eleitoral e crise econômica. Lukashenko é presidente de Belarus, que aparece aqui no nosso mapa. É presidente de Belarus desde os anos 1990, desde 1994. E agora, nessas eleições, apesar de as pesquisas de intenção de voto indicarem vitória para Svetlana, a candidata de oposição, mas apesar disto, e aparentemente em uma eleição fraudulenta, Lukashenko acabou se reelegendo. E também temos este ano, e por intensificação da crise Covid-19, crise econômica em Belarus. A população não aceitou o resultado aparentemente fraudulento das urnas e saiu às ruas em protestos. Esses protestos, entretanto, arrefeceram depois de algumas semanas, mas voltaram à carga mais recentemente, inclusive com a convocação de uma greve geral. Entretanto, a greve geral de aproximadamente umas 3 semanas, essa greve geral não foi para frente, ela fracassou devido à forte repressão do governo. Mas houve mais um elemento nesse intervalo de tempo, que foi a eleição de Joe Biden. E Biden já tinha anunciado uma posição de maior endurecimento contra o governo Lukashenko, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções dos Estados Unidos e em alinhamento com os parceiros europeus, com a União Europeia. Isso talvez tenha dado um novo fôlego para a oposição, que voltou às ruas em novas manifestações massivas e igualmente reprimidas pelo governo. As imagens começaram a circular o mundo. Vejam nas notícias da BBC veiculadas aqui no Brasil pelo G1. Protestos em Belarus. Foi preso e agredido por distribuir rosas. Um florista de Minsk, que estava distribuindo flores que são típicas para as mulheres, né? As mulheres de Belarus fazem os protestos carregando flores. Supostos agentes do governo, né, o cercaram, espancaram, né, brutalmente essa pessoa, que foi presa inclusive, tá certo? Ainda mais, novo protesto da oposição termina com mais de 300 detidos em Belarus. Há quem infle esse número para 800 a 900 pessoas, com novas imagens de seguranças encapuçados reprimindo violentamente os manifestantes. Essas imagens são muito importantes. Essas imagens circulam o mundo e aumentam a primeira pressão na comunidade internacional e das populações dos diferentes países sobre os seus governos no que diz respeito a pressões contra o governo Lukashenko, ou talvez de uma outra perspectiva, legitime por parte dos governos que demandam fazer esta pressão. Então eles encontram o governo potencialmente alemão, eventualmente o governo americano Biden, né, podem se legitimar em sanções contra o governo Lukashenko através da circulação dessas imagens. Então esse elemento novo. Qual é o novo elemento? Joe Biden. Né? Então nós precisamos ver como Angela Merkel, como Macron, como Putin vão se reposicionar em relação a Belarus, vão se reposicionar em relação a Lukashenko agora, nas próximas semanas, com as formas de ação do Biden e principalmente a partir de janeiro no novo governo americano. Além de Belarus, vamos avançar pelo Quirguistão. Eu tenho aqui para vocês um mapa que mostra a localização do Quirguistão na Ásia Central, 2 vizinhos importantes do Quirguistão, o Cazaquistão, que faz fronteira com a Rússia, e a China. O Quirguistão, que tem por etnia principal a Kirguizes, 52% da população, e também contingentes de russos e uzbeques. Lembrem-se que o Quirguistão era uma república da União Soviética, dessas populações russas na região, e é um país vizinho do Uzbequistão e das populações de uzbeques.
A imprensa já começou a noticiar que os protestos no Quirguistão são protestos ligados a conflitos étnicos. É sempre aquela mesma preguiça mental. Sempre se identificam quais são os grupos étnicos ou religiosos e daí se coloca o grupo em oposição ao outro e por motivo algum. Isso não explica absolutamente nada. Nós precisamos pensar em uma outra forma, nós precisamos pensar de uma outra forma como as potências mundiais atuam sobre o Quirguistão. E vejam uma primeira potência atuante, a Rússia, porque o Quirguistão, como eu disse a vocês, era uma república da União Soviética e ainda hoje há uma base aérea próxima da capital do país, a base aérea de Khanty, ocupada, utilizada pelos russos. Depois do fim da União Soviética, os Estados Unidos conseguiram viabilizar também uma base militar no Quirguistão. Trata-se da base de Manas, também próxima da capital do país. As duas bases militares, Rússia e americana, relativamente próximas uma da outra, aqui no norte do Quirguistão. E por que o interesse americano, o interesse asiático? Ora, é uma região centro-asiática, que é uma região de acesso a diferentes outras partes do continente asiático, é uma região de acesso a áreas que são ricas em recursos naturais importantes, como é o caso de petróleo, gás natural. O Quirguistão propriamente não, mas ele acessa regiões que são importantes produtoras de petróleo e gás natural. Não apenas a Rússia e os Estados Unidos. A China também tem interesses sobre o Quirguistão, primeiro na composição da sua rota da seda e nos seus acessos à Ásia Central e à Ásia Ocidental. E mais, tensões com grupos terroristas com potencial infiltração na China. Aqui está o Quirguistão, próximo da região do Xinjiang da China, região que é ocupada pela população uigur de maioria muçulmana e junto à qual o governo chinês tem temores de incursão de grupos terroristas ligados ao terrorismo islâmico sunita, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, como é mostrado no texto de Vicky Pillai. O Quirguistão compartilha uma extensa fronteira de 1.063 quilômetros com a região autônoma do Xinjiang na China, que alberga o povo turco uigur, que professa o islamismo e que participou ativamente junto com a Al-Qaeda do projeto do Estado Islâmico no Iraque, Afeganistão e Síria. Um texto como este, normalmente é colhido pela imprensa ocidental como sendo um texto preconceituoso, que está dizendo que os uigures são terroristas, o que é uma tolice, O texto não está dizendo que os uigures são terroristas, mas que a forma através da qual o terrorismo islâmico da Al-Qaeda e do Estado Islâmico podem ser introduzidos no território chinês é através do Xinjiang, é através da população uigur e já há tempos diferentes formas de relação desta população com o terrorismo, núcleos dessa população relacionados com o terrorismo islâmico. A acusação de fraude eleitoral foi o problema que a gente teve agora este ano, nas eleições que foram vencidas pelo atual presidente, que acabou, diante da pressão, tendo em vista a possibilidade de fraude eleitoral, renunciando e havendo a convocação de novas eleições presidenciais. E novamente a preocupação russa, a preocupação chinesa, porque, vejam, no mesmo texto da Sputnik Mundo, da Outras Palavras, nós encontramos a inusitada participação de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, excursionando sobre a região. E depois que Mike Pompeo passou pela região, como se ele fosse um incendiário, como se caíssem chamas dele em áreas que têm combustível, não é? Então vão acontecendo essas revoltas, essas revoluções, que tornam instável a região e potencialmente diminui a influência russa, a influência chinesa nestas áreas. Então, novamente, não é uma questão de conflito étnico, é a maneira através da qual as maiores potências mundiais, China, Rússia, Estados Unidos, tensionam por manutenção de influência nesta região da Ásia Central, tudo bem? Moldávia.
Aqui está a Moldávia, um pequeno país da Europa Oriental que faz fronteira com a Romênia, faz fronteira com a Ucrânia. Recentemente, agora no dia 15 de novembro, enquanto nós estávamos tendo eleições municipais aqui no Brasil, estavam ocorrendo eleições presidenciais na Moldávia. O candidato de situação, o atual presidente, Igor Dodon, estava tentando a reeleição, mas ele não conseguiu se reeleger, ficou com 43% dos votos. Maia Sandu, a candidata de oposição e que já foi primeira-ministra do país, venceu a eleição com 57% dos votos. Até aí tudo bem, mas já há uma peculiaridade que é a questão política regional ou mundial. Né? O Igor é russófilo, então a Rússia, Vladimir Putin, tinha um aliado aqui na Moldávia, enquanto a Maia Sandu é ocidentalófila, com fortes relações com a União Europeia. E daí a tendência de aproximação, a possibilidade de aproximação da Moldávia do Ocidente nestas áreas da Europa Oriental, próximas do Mar Negro, né, vizinha da Ucrânia, que são áreas tensas do antigo bloco socialista e que hoje vive uma tensão entre a influência russa de um lado ou europeia americana de outro. Para piorar ainda mais a situação, nós temos um problema independentista na Moldávia. Trata-se da Transnistria, esta região que faz fronteira com a Ucrânia e que tem maioria de população russa. Essa maioria de população russa e também ucraniana, desde que houve o final da União Soviética e a Moldávia se constituiu um país independente, demanda a independência. Na verdade, essas populações já se organizaram politicamente e declararam a independência desta região, mas ela não foi reconhecida por qualquer país do mundo. E a Rússia, alegando a possibilidade das populações civis russas e ucranianas poderem ser afrontadas na sua segurança, nos seus direitos, pelas Forças Armadas da Moldávia, mobilizou tropas, desde praticamente o fim da União Soviética, que continuam estacionadas nesta região roxinha, tá certo? Então aí aparece mais um complicador. Enquanto nós tínhamos o presidente pró-russo, havia uma razoável estabilidade em relação à presença de tropas russas nesta região da Moldávia. E agora com a nova presidenta, que é de oposição à Rússia, que é mais próxima do Ocidente. Então nós precisamos averiguar a posição, a forma de ação da nova presidenta, tendo em vista a manutenção das tropas russas, se haverá alguma iniciativa da Moldávia de eliminação dessas tropas russas ou não. Lembrando, reforçando, a Moldávia, né, tem fronteira aqui com a Ucrânia, e a Ucrânia tem o atual presidente, e desde 2014 a estrutura política ucraniana é anti-russa, é russófoba, é mais alinhada ao Ocidente. Então pode haver inclusive um alinhamento entre a Ucrânia e a Moldávia em relação a essas tropas russas na Moldávia em oposição aos interesses russos na região. Avançando para a área que ficou mais em evidência, né, nos noticiários nas últimas semanas, que é a região do Cáucaso no confronto entre o Azerbaijão e a Armênia. Vejamos. Trata-se de uma região do Cáucaso com fortes influências históricas. Eu coloquei aqui um mapa histórico para vocês, com a área de ocorrência do Império Russo, Império Turco-Otomano e do Império Persa, que avançam até o início do século XX, no início do século XX, com aproximadamente esta composição, tá certo? E se havia a ação do Império Russo, então já houve influência soviética e há hoje influência russa sobre essa região. Império Turco-Otomano e, portanto, influência atual da Turquia. Império Persa, demanda de ação do Irã, evidenciando, por sua vez, que há religiões distintas nesta área, diferentes grupos de cristãos e também de muçulmanos nesta região do Cáucaso. A área em questão é uma área entre o Azerbaijão e a Armênia, que estão verdinhas aqui porque eram áreas de controle da União Soviética, de soberania da União Soviética. A Armênia, o Azerbaijão, a Geórgia, a Rússia, a Ucrânia, a Moldávia, que eu falei há pouco, todas elas eram repúblicas da União Soviética até 1991. E como estaria a administração da região de Nagorno-Karabakh durante o período de controle soviético? A maioria da população nesta área é de armênios.
mas, por uma série de problemas políticos domésticos inerentes à antiga União Soviética, houve a cessão da administração dessa região para o Azerbaijão. Então, maioria de armênios, mas administrada, vamos dizer assim, pelo Azerbaijão. Administrada, vou fazer um paralelo, né? Então, até a Constituição de 1988, Fernando de Noronha era uma área, era um território federal, então era de controle, era de administração direta por parte do governo federal brasileiro, por parte da União. A partir da Constituição de 1988, a região de Fernando de Noronha passou a ser de administração de Pernambuco. Então veja, tem um estado, tem uma unidade federada que faz a administração da região, né? É parte do estado de Pernambuco, tá certo? Agora, Pernambuco é um país independente? Não, né? Pernambuco faz parte do Brasil. Então, Fernando de Noronha era e continua sendo parte do território brasileiro, né? Nagorno-Karabakh era uma área de controle da União Soviética. O problema foi quando a União Soviética deixou de existir em 1991. E daí nós temos maioria de população da Armênia em uma área que é de controle do Azerbaijão, um país de maioria muçulmana, sendo que os armênios são cristãos. Então, o que vai acontecer nesta região? Vejam vocês, anos 1980 a 1980. Já em 1988 começam as primeiras tensões entre azeres e armênios nessa região de Nagorno-Karabakh. Trata-se, entretanto, de uma tensão que está dentro ainda do contexto de existência da União Soviética e, portanto, ela é acobertada, ela é arrefecida pela presença da própria União Soviética. Porém, ela deixa de existir no final de 1991. Quase imediatamente, os conflitos têm andamento nesta região entre o Azerbaijão e a Armênia. Os conflitos têm andamento até 1994, quando a gente tem uma vitória prática da Armênia com anexação dessa região. Então a área era, durante o período soviético, de administração do Azerbaijão, mas a partir de meados dos anos 1990 e com a solução deste conflito armado, a região de maioria de população de armênios passou a ser uma área administrada, uma área de soberania do novo país constituído, a Armênia. A solução do conflito se deu através do chamado Grupo de Minsk, que mediou o fim da guerra, e esta solução de anexação da região pela Armênia. O Grupo de Minsk é formado pelos Estados Unidos, pela França e pela Rússia. França, potência imperialista que buscava influência na região até o século XIX e início do século XX. Rússia, como nós vimos no mapa histórico, que desde o Império Russo tinha influência na região e era uma área de soberania da União Soviética durante a Guerra Fria. E os Estados Unidos, potência mundial e que inclusive nos anos 1990 buscavam uma condição de unipolaridade mundial e, portanto, a potência que quer ser unipolar tem que ter influência em todas as partes do globo e, portanto, nesta região também. Assim a região ficou até os anos 2000 e 2010. Entretanto, nos anos 2000, nós temos o Azerbaijão na região do Cáucaso Cáspio, que é uma área riquíssima em petróleo e gás. Desde o início dos anos 2000 até 2007 e 2008, nós temos o chamado superciclo das commodities, com um aumento muito grande do valor do petróleo e do gás no mercado internacional. Mesmo depois da crise econômica mundial, no início dos anos 2010 até o final dos anos 2010, apesar da oscilação do preço do petróleo e do gás no mercado internacional, esses produtos têm um valor muito mais alto em termos reais do que ele tinha nos anos 1990. Resultado, o Azerbaijão, com as suas reservas de petróleo e gás, com a exploração de petróleo e gás, pode se rearranjar do ponto de vista econômico, se armar significativamente do ponto de vista militar. Agora, no ano de 2020, veio uma escalada de violência na região que culminou agora no segundo semestre em uma guerra aberta entre o Azerbaijão e a Armênia. O que vai se desenrolar, como vai se desenrolar esse conflito? Envolvidos a Armênia, com um tímido apoio da Rússia, apesar da Armênia ser membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva com a Rússia, entre outros países, Belarus também. É uma espécie de OTAN
entre a Rússia e alguns países da Europa Oriental e desta região do Cáucaso, também da Ásia Central, né? Agora vejam, se é uma espécie de OTAN, então se o país foi agredido por exemplo, o Azerbaijão, a Rússia deveria ter reagido. Nós sabemos que a Rússia não mede esforços em termos militares. Engraçado, né? Por que então uma participação tímida da Rússia? Vejamos. Oscilação das posições da Armênia frente ao Ocidente. A Armênia, nesta região do Cáucaso, tão importante para a Rússia na exploração de petróleo e gás, é um país que tem uma posição dúbia, ora mais voltada para as necessidades da União Europeia e dos Estados Unidos, ora mais voltada para as necessidades da Rússia. Não há maior confiabilidade da Rússia em relação ao governo da Armênia. Então este apoio foi um apoio tímido. Nós já vamos ver como esse apoio tímido que foi resolvido de uma maneira muito bem-vinda para a própria Rússia. E temos do outro lado o Azerbaijão, que tem apoio turco, e como nós vimos no nosso mapa histórico, era a área de ocorrência do Império Turco Otomano, tá certo? O Azerbaijão é um comprador de armas da Turquia e de Israel, com o seu poder econômico ligado às exportações de petróleo e gás natural. E vejam, compra de armas da Turquia, que é um país laico, mas de maioria de população muçulmana, e de Israel, maioria de população de judeus. Então, como é que um país de maioria de população de judeus, Israel, vende armas para um país de maioria de população muçulmana como o Azerbaijão? Bem, isto reforça o que eu já disse várias vezes nas aulas regulares e disse hoje no começo da apresentação, né? Que a ideia de conflito étnico, de conflito religioso, né? é resultado de preguiça mental. Então não tem absolutamente nenhuma relação entre Israel ter maioria de população de judeus e o Azerbaijão maioria de população de muçulmanos. Há interesses políticos concretos constituídos, qual seja, primeiro do Azerbaijão. Então ele tem recursos financeiros e demanda compra de armas. Será que os drones israelenses são de boa qualidade? Sim, é claro que são. Então ele compra os drones israelenses, tá legal? Israel também tem o seu interesse. O Azerbaijão é um país fronteiriço com o Irã, que tem graves problemas com Israel na atualidade. Então, é uma posição avançada de monitoramento do Irã para Israel. Então, reforço a ideia de conflito étnico, religioso, judeu não tolera muçulmano e vice-versa. Isto não explica nada, muito pelo contrário, só complica o entendimento, como, por exemplo, aqui, Israel vendendo armas para o Azerbaijão. Tudo bem? Vitória azeri com anexação da região de Nagorno-Karabakh. Então, dada essa superioridade militar, dado o tímido apoio da Rússia, né, o Azerbaijão acabou vencendo o conflito e anexou a região. Qual então é a solução que a gente tem desse conflito? Quem ganhou, quem perdeu neste conflito? Quem ganhou, obviamente, primeiramente foi o Azerbaijão. Vitória militar e anexação da região que era demandada desde a guerra dos anos 1990. O outro, claro, vitorioso é a Turquia, porque apoiou o vencedor no conflito, que é o Azerbaijão. Turquia de maioria de população muçulmana, assim como o Azerbaijão, e, portanto, aumento da influência turca na região do Cáucaso. E também houve ganhos para a Rússia, porque a solução que se deu para o conflito, né, e com a anexação da área pelo Azerbaijão, foi mediado exclusivamente pela Rússia. A Rússia foi a mediadora única da resolução do conflito. Não houve participação formal da Turquia, mas a solução russa envolve a formação de corredores de acesso por parte do Azerbaijão, por parte da Armênia, a regiões-chave nesta área. E quem vai dar segurança nesses corredores de acesso? Perto de 2.000 soldados russos que já foram mobilizados para a região. E, portanto, a Rússia aumentou a sua presença militar nesta área tão importante com jazidas de petróleo e gás. Nesta área que tem governos que têm posições oscilatórias, ora pró-Rússia, ora pró-Ocidente, como é o caso da Geórgia, aumentando, portanto, a influência russa nesta região. Então, ganhadores, Azerbaijão, Turquia e Rússia. Quem perdeu nessa história? Vejamos. Óbvio, a Armênia, que perdeu o conflito, perdeu território, tá? Os Estados Unidos, potência mundial, participante do grupo de Minsk, mas
que foi excluído das negociações. A Turquia não participou? Sim. A França também não, é do grupo de Minsk, mas os Estados Unidos, potência mundial, não participou das negociações, perdeu influência nesta região. E vamos finalizar com o RCEP, né? A Parceria Econômica Regional Abrangente, o bloco comercial, a zona de livre comércio criada, finalizada para a criação essa semana, que deve entrar em operação a partir do ano que vem, a partir de 2021. Quem participa desta zona de livre comércio? Vários países da Ásia Pacífico: Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, que aqui está com S, mas poderia estar com C, Tailândia, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia e, coloquei em negrito, China, Japão e Coreia do Sul. Isso é muito importante. Primeiro, obviamente, porque são algumas das maiores economias mundiais. Segundo, porque são países que têm um histórico de relativas tensões na região, principalmente a China e o Japão, a China e a Coreia do Sul, mais ainda a China e o Japão, né, que do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da competitividade econômica, se manifesta até a atualidade, mas que agora estão firmando um acordo de livre comércio, um acordo que acaba tendo desdobramentos, obviamente também políticos para estes países. E não se trata de um acordo de livre comércio pequeno, não é? Trata-se do maior acordo de livre comércio do mundo em população e em PIB. O PIB somado destes países, com destaque obviamente para a China, Japão e Coreia do Sul, né, faz com que este novo bloco seja maior em PIB do que o NAFTA-TMEC, que envolve Estados Unidos, México e Canadá, maior em PIB do que o PIB somado dos países da integração europeia. Então vejam a força desta nova zona de livre comércio, tudo bem? Características desse novo bloco: vácuo deixado pelos Estados Unidos com o cancelamento da parceria transpacífica em governo Trump. Em governo Obama, havia negociações de alto valor econômico e geopolítico nessa parceria transpacífica, que envolveria os Estados Unidos e vários países banhados pelo Oceano Pacífico, no continente americano, na Oceania e na Ásia, com a exclusão da China. Era um esforço econômico e geopolítico de isolamento da China, país crescentemente competitivo com os Estados Unidos, em governo Obama. Qual foi uma das primeiras medidas internacionais do governo Trump? Cancelou a participação dos Estados Unidos no Acordo Transpacífico. A China já estava negociando este acordo de livre comércio com países da Ásia-Pacífico desde 2012 e a China disse: muito bem-vindo. Os países, então, sem a participação americana, deram continuidade à parceria transpacífica neste formato: acordo abrangente progressivo para a parceria transpacífica e sem a participação dos Estados Unidos, processo que ainda está em andamento. Resta agora nós sabermos se em governo Biden, o Biden vai solicitar ingresso dos Estados Unidos nessa parceria, tentando reativar o velho TPP, ou se ele vai deixar para lá, ou se isso não tem mais factibilidade na atualidade. Com ainda uma peculiaridade: o finado TPP não focava tão fortemente em tarifas, focava mais nas condições de trabalho, nas questões ambientais, na legislação de fundo do processo de produção. Já o acordo que a China viabilizou com esses países agora, não, é focado principalmente nas tarifas, na redução de tarifas nos próximos anos, com facilitação frente aos acordos comerciais vigentes entre os países, dada as complexidades ligadas ao processo de fragmentação espacial da produção. O que eu quero dizer com tudo isto? Nesta região existem diferentes acordos bilaterais, acordos de facilitação de comércio, acordos entre 2, 3 países, mas mesmo havendo esses acordos, não havia um fluxo maior de mercadorias entre esses países, dada a fragmentação espacial do processo de produção. Os países A e B têm um acordo de livre comércio, mas o país C tem processo de produção e tem etapas que são comercializadas no país B. A mercadoria do país B, portanto, é parcialmente produzida no país C. O país C não tem acordo de livre comércio com o país A. Resultado, esta mercadoria produzida não entra no acordo de livre comércio dos países A e B. E se agora todos esses países A, B e C, todos esses outros países estão na parceria
abrangente. Então nós vamos ter a possibilidade de circulação realmente livre do ponto de vista de tarifas, do ponto de vista de burocracias, de produtos entre estas gigantescas economias. Tudo bem? Ainda para finalizar, algumas peculiaridades. Primeiro, a ausência da Índia. Vejam que a Índia não entrou nessa parceria, na verdade, né? Uma grande economia que nós sentimos está ausente dessa parceria. E por quê? Isso aconteceu já no ano passado, em 2019. Então não tem relação, por exemplo, com os problemas fronteiriços que ocorreram entre a China e a Índia este ano. No ano passado, a Índia se retirou das negociações. Aparentemente, devido ao temor indiano de, pela abertura de comércio, pela redução de tarifas, haver uma exposição da economia indiana em relação à economia chinesa. A Índia, né, achou por bem se retirar das negociações, mas é um parceiro que estava em avançado grau de negociações já até o ano passado, e há a possibilidade de a Índia ingressar neste acordo eventualmente. E ainda temos China, grande potencialidade diante da guerra comercial com os Estados Unidos. A guerra comercial com os Estados Unidos prejudicou relativamente a economia chinesa. Nós sabemos que o comércio chinês na Ásia é muito maior do que o comércio chinês com os Estados Unidos, mas o maior país individualmente com o qual a China tem relações comerciais é os Estados Unidos. A guerra comercial introduzida pelo presidente Trump gerou problemas, sim, para a economia chinesa. Isto pode ser revertido mais ou menos através deste processo de parceria de acordo de livre comércio, que inclusive reforça ainda mais o comércio chinês na Ásia e alonga isto para países banhados pelo Pacífico na Oceania. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje no que diz respeito a essa atualização, esse boletim de atualidades para o mês de novembro. São alguns assuntos bastante complexos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.